Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora nosso seminário, nosso web seminário de implantação de BIM nas empresas. E para quem for até o final, depois vai ter acesso a um e-book de todo o material que vai ser colocado aqui nessa nossa conversa, ok? Podem ficar à vontade para lançar perguntas. O chat está sendo monitorado, então precisando de passar as informações para mim, eu vou ter essas perguntas sendo respondidas daqui a pouco, ok? Vou colocar para serem respondidas no final, certo? Bem, vamos lá. Então, sejam bem-vindos à parte da apresentação da implantação de BIM. Deixa eu só colocar aqui, compartilhar a tela com vocês do e-book. O detalhe aqui é se acostumar com trabalhar com duas telas ao mesmo tempo, pessoal. Consegui. Vamos lá. Um dos grandes problemas que a gente vê na maioria das empresas de projeto, principalmente, é como implantar a tecnologia BIM. Já ouviram falar? Alguém comentou? Já viram uma apresentação? Já ouviram falar do tal do Revit? Já ouviram falar do tal do ArchiCAD? Se é de arquitetura, principalmente esses dois softwares. Se é de engenharia, já ouviram falar de softwares como TQS, como Tecla. E pouco se sabe como trabalhar em conjunto com todas essas informações. Tem gente que ainda confunde a história da tecnologia BIM com o próprio software em si. Acha que BIM é software, mas não é isso. É um processo de trabalho. E, por conta dessas confusões, né, a gente montou um material aqui na empresa para apresentar para vocês exatamente de como fazer uma análise, como desenvolver um processo de implantação de BIM na empresa. Ok? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é fazer uma pergunta, né? Para implantar BIM na empresa, a gente precisa fazer o quê? Né? Então, primeira pergunta que eu faço a vocês: procurar um cursinho na cidade de vocês é uma solução? Contratar uma pessoa que conhece o tal do Revit, será que é a solução para os problemas para a implantação, né, de uma empresa? Procurar vídeos tutoriais na internet, será que também é uma solução adequada? Perguntar, né, em comunidades no Facebook, será que lá a gente consegue encontrar as informações para implantar BIM em uma empresa? Se você, então, selecionou todas as questões anteriores, as respostas anteriores, bem, é bom que você está aqui, que a gente vai precisar conversar um pouco mais. Quem respondeu que não para essas frases aí, bem, está começando a entender que o processo é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais longo, mais complicado do que propriamente, né, fazer coisas pela metade ou somente no início, só pedaços da informação. Então, é exatamente isso que a gente quer colocar em prática nessa nossa conversa, né? Como implantar de forma correta o BIM na empresa. Bem, primeira coisa que a gente deve observar é uma outra pergunta, que é saber qual é a característica principal de um gerente de processos ou de projeto de uma empresa. Bem, essa pessoa, normalmente, ela pensa e organiza uma sequência produtiva lógica de necessidades, de tarefas e responsabilidades de uma equipe em busca de um objetivo comum. É aquela pessoa que centraliza as informações nela para poder repassar de uma forma um pouco mais organizada. É aquela pessoa que pensa em como fazer as coisas, em como colocar as coisas funcionando no escritório. É ela que vai buscar informações para o escritório e ela que normalmente toma as primeiras iniciativas para começar a trabalhar com as novas informações no escritório, né? Normalmente é esse tipo de pessoa.
Quando a gente inicia o processo de implantação em BIM, normalmente o gerente de processos e o gerente de projeto é a pessoa principal a ter a conversa, né, para fazer essa implantação. De repente, não tem essa pessoa dentro do escritório, de repente apenas o dono, de repente apenas um dos diretores, né, mas alguém precisa tomar essa posição, né, para avaliar as condições da empresa, as condições do escritório e saber como isso deve ser colocado em prática mais à frente. É claro que muitas vezes esses escritórios precisam de apoio técnico externo, precisam de apoio principalmente de consultores externos, mas é possível desenvolver isso por conta própria, é possível desenvolver isso por conta do próprio escritório, até mesmo, se for o caso, do próprio grupo de pessoas que trabalha dentro do escritório. Buscando referências, aonde encontrar? Pessoal, essa apresentação que está sendo colocada para vocês, ela foi baseada na estrutura do PMBOK, na 4ª edição. Né? Já tem material mais atualizado, mas a tabela que oferecida no PMBOK 4ª edição já nos dá toda a direção necessária para montar um plano estratégico de implantação em empresas. Sugiro ainda, como referências, 3 referências externas que são muito boas, que inclusive uma delas foi recente, da CEBIC, que colocou uma coletânea inteira de implantação em BIM à disposição do mercado para download gratuito e foi muito bem desenvolvido em conjunto com o Sinduscon em São Paulo. Também o material da própria Asbeia. A Autodesk possui seu guia de primeiros passos, seu guia de implantação em BIM. Também vale a pena ter esse material para dar uma leitura. E o Penn State BIM Execution Planning também é um material muito legal a ser apresentado. Esses guias, pessoal, o e-book vai conter os links nesses itens em azul, exatamente para vocês poderem clicar e baixar esse material mais tarde no computador de vocês. Então, volto a dizer, chama bastante atenção a esse do CEBIC. Ele foi muito bem feito, muito bem desenvolvido, né? Está bem separado, organizado, mostrando todo o processo de implantação em escritórios. Vale bastante a pena ser lido. Bem, principais etapas. Quais são as principais etapas de implantação de um escritório? A gente precisa avaliar o processo com 2 perguntas. Por que eu quero implantar tecnologia BIM no meu escritório? As ações que eu tenho são fortes o suficiente para fazer uma implantação? Ou a situação atual de trabalho já é suficiente em trabalhar com CAD? Preciso de um consultor externo? Preciso de uma pessoa de fora do meu escritório que me oriente, que me dê as direções para fazer esse processo funcionar? Eu tenho tempo disponível para aprender sozinho e tomar essas decisões sozinho? Eu tenho toda a munição para poder colocar em prática esse processo de implantação? Então, a gente vê que todo o processo de implantação começa primeiro pela vontade de implantar. Então, como a gente começou, existe uma situação, de repente, de uma palestra, de um comentário, alguém demonstrou e passou a ter uma vontade de implantar BIM dentro do seu escritório. Tomada essa decisão, então, realmente iremos implantar o BIM na nossa empresa, aí é necessário que a diretoria, o dono do escritório, a equipe, né, tome a decisão de como vai ser feito esse processo. Se vai ser uma implantação autônoma, por conta própria, né, as pessoas do escritório vão tentar desenvolver todo esse processo sozinhas, ou se vai haver a necessidade de uma contratação de uma consultoria externa. Tomada essa decisão, seja ela qual for, né, basicamente nós temos 4 fases na sequência que precisam ser colocadas em prática. Uma de análise, outra de planejamento, outra de capacitação,
outra de execução da implantação. Cada fase dessa, existem vários subitens a serem observados. A gente vai comentar sobre cada um deles. Mas, basicamente, a ordem é essa. Primeiro, uma fase de análise, para depois uma fase de planejamento, outra de capacitação e outra de execução. Pense no tempo, gente. Olha só. Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é o tempo para essa implantação. O processo envolve aprendizado e desenvolvimento de padrões internos. Tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser pensada, muita coisa a ser desenvolvida, muita coisa a ser questionada dentro do escritório. É uma mudança radical de processo de trabalho. O que um escritório, de repente, tem 30 anos de metodologia de trabalho em CAD, vai ter que praticamente mudar toda a rotina de trabalho por ser uma metodologia de trabalho em BIM. Né? Então, esse gráfico que foi feito aí demonstra exatamente um gráfico de tempo, produtividade, uma relação em processo de trabalho com CAD e o processo de trabalho em BIM. Reparem que, novamente, aparecem aquelas quatro áreas, aquelas 4 fases que a gente comentou ainda há pouco: análise, planejamento, capacitação e execução. Vejam que com a tecnologia BIM, o processo, a produtividade é quase zero, é quase nula durante toda a fase de análise e planejamento. Quando a gente entra na fase de capacitação, essa capacitação pode levar meses, dependendo da quantidade de pessoas envolvidas, dependendo da equipe, né, de todas as condições que vão ser executadas para a capacitação do pessoal. Isso pode levar, então, meses. Normalmente, para vocês terem uma ideia, um treinamento nosso aqui dura em torno de 10 meses. E, a partir do momento que as pessoas da equipe começam a ter informações, começam a manusear softwares de BIM, não necessariamente Revit, mas um software qualquer de BIM, eles já começam a tirar proveito e já começam a ter produtividade de trabalho. E aí, em relação ao CAD, a gente está vendo aqui no gráfico que existe, então, um aumento muito grande do processo de trabalho em comparação à metodologia CAD, que já é conhecida. Bem, vamos então destrinchar cada parte do processo de implantação. Primeira etapa, etapa de análise. São várias coisas que precisam ser observadas dentro do escritório. Pensa como a adoção de BIM pode ser influenciada por todos esses fatores. Muita gente pensa que apenas um treinamento resolve. Tem muita gente que acha que buscar um treinamento na esquina, num cursinho qualquer, de 40 horas, de um software qualquer, é suficiente para colocar em prática todo um processo de implantação. E não é bem assim. Se a gente olhar para cá, a gente vê que na área de análise, nós temos análise de negócio, análise dos softwares. Pessoal, estão me passando uma informação aqui, que caso vocês queiram aumentar a resolução no YouTube, para vocês clicarem no item de engrenagem debaixo do botãozinho da tela de transmissão do YouTube. Lá vocês vão aumentar a resolução. Ok? Procurem aumentar, então, a resolução lá para melhorar a maneira que vocês vão enxergar essas imagens e a tela que eu estou passando para vocês. Certo? Então, análise de negócio. Tem gente que não visualiza a parte do próprio negócio em si. Né? Ou seja, o escritório de arquitetura, o escritório de engenharia, trabalha com compatibilização de projetos. Como o escritório trabalha hoje? Como ele vai trabalhar com a tecnologia BIM? Para que ele vai trabalhar com a tecnologia BIM? Análise dos softwares. Quais são os softwares que vocês usam hoje? Quais são os softwares que podem ser usados por conta da tecnologia BIM? A partir dos serviços que vão ser oferecidos. Análise do tráfego de dados. Será que hoje a minha rede atende esse processo todo de trabalho em BIM? Será que eu preciso modificar roteador? Será que eu preciso modificar a minha rede, colocar uma rede cabeada?
A velocidade de internet que eu tenho é suficiente para atender a quantidade de informações que vão ser colocadas em prática? Trabalhar com modelos em 3D é trabalhar com arquivos pesados. Então, deve-se pensar cada um desses itens aí. Análise da própria tecnologia BIM. Será que a equipe do escritório conhece a tecnologia? Sabe do que ela é capaz de oferecer? Quais são as vantagens que ela pode oferecer para o escritório? Tem muita gente que não faz a mínima ideia de como funciona a tecnologia BIM. Muitos que conhecem o Revit, pensam no Revit apenas como um software 3D para fazer um projeto em 3 dimensões e fazer uma bonita maquete eletrônica. E isso, na verdade, a gente visualiza com muita facilidade nas principais comunidades de Revit que tem no Facebook. A principal delas, com mais de 50 mil usuários, mais da metade visualiza o Revit dessa maneira, como um software de visualização de projeto em 3D e maquetes eletrônicas. Mas eles não compreendem o que a tecnologia BIM pode oferecer além disso, na parte de 4D, na parte de 5D, na parte de 6D, na parte de 7D. Então, por vezes, é necessário explicar como a tecnologia BIM funciona para a equipe, para o escritório. Análise de tempo. Será que o escritório vai ter tempo para essa implantação? Será que já existe algum contrato em andamento que precisa ser observado? Ou um novo contrato que vem pela frente, que precisa, então, pensar em como implantar isso antes desse contrato entrar em funcionamento? Então, precisa analisar todo o tempo disponível para colocar em prática a implantação. Análise de controle de qualidade. Todo mundo que faz modelagem, né, precisa lembrar ou precisa saber que, no caso de modelagem em BIM, a modelagem vai ser utilizada para, posteriormente, em planejamento e para orçamento e para obra. Então, uma modelagem não é uma modelagem simples e pura, ela tem informações por trás. Elas vão ser organizadas e preparadas e modeladas para tal fim. Um exemplo que eu normalmente dou, no caso de uma laje, para fins de modelagem e de apresentação de maquete eletrônica, apenas uma laje estrudada, vamos colocar assim, de uns 15 centímetros, já é suficiente para apresentar graficamente uma laje. Mas se a gente pensar em projeto de estrutura, se a gente pensar em planejamento de execução de obra, se a gente pensar em orçamento, eu precisaria isolar essa grande laje, de repente, em diversas pequenas lajes, para exatamente ter uma separação de informações para a gente poder, mais tarde, ter facilidade de utilização desses dados. Controlar a qualidade dessas informações é muito importante. Saber se a modelagem foi feita de forma a atender a esses itens é muito, muito importante. Então, precisa criar uma análise do controle da qualidade que é feita hoje no escritório e pensar mais tarde numa maneira de controlar a qualidade posteriormente. Análise de pessoal. Será que o pessoal que eu tenho hoje no escritório atende? Será que eu tenho dentro da minha equipe pessoas que conhecem a tecnologia, que já fizeram cursos ou se especializaram no assunto? Será que eu preciso contratar pessoas de fora? Será que eu preciso contratar especialistas? Será que eu preciso contratar o tal do BIM Manager? Então, eu preciso analisar a minha equipe, verificar se eu tenho líderes dentro da equipe, para fomentar essa implantação dentro da equipe. Análise de recursos financeiros. Muita gente se esquece dessa parte. Será que vai custar muito caro? Quanto vai custar? Será que temos esses recursos disponíveis internamente? Será que precisamos buscar recursos externos? Né? Como vamos gastar? Como vamos pagar? Então, precisa ter uma análise de todos os recursos financeiros para essa implantação. Análise de riscos. Será que vai dar certo? Será que da maneira que eu trabalho hoje já não atende e já é suficiente para a gente se manter numa posição sem risco? Será que vale a pena se arriscar? Então, a gente vai ter que analisar todos os riscos envolvidos para essa implantação. Análise de equipamentos. Observar o parque de hardware da empresa e saber se ela atende. Se os computadores têm bastante memória, se tem velocidade, se tem processamento, se tem placa de vídeo que atende à movimentação
de projetos em 3D. Precisa, então, observar se o sistema operacional é correto, se o software é adequado. Análise de problema de gerenciamento de informações, a tal da falta de comunicação. De repente, você tem uma equipe muito boa, mas ela trabalha de forma ruim porque não tem um gerenciamento das comunicações, das informações entre eles. Como é que é feita a nomenclatura dos arquivos? Como é que eles são organizados? Como é que eles são armazenados? Isso tudo são coisas que precisam ser observadas no momento de análise. Análise de contratos. Será que meus contratos estão prontos para oferecer meus projetos em BIM? Se vocês pensam que com os contratos que eram utilizados utilizando projetos em CAD podem ser aproveitados para BIM, se enganam. A gente precisa atentar a vários itens, vários novos elementos que não existiam em projetos feitos em CAD. Por exemplo, em relação ao LOD. Pessoal, até aqui, o que vocês têm alguma pergunta? Podem perguntar à vontade. Como eu falei, eu tenho uma pessoa monitorando o chat, e ela me passa aqui a pergunta, e eu respondo para vocês. Por favor, fiquem à vontade. O Luiz Barros fez a seguinte pergunta. Na fase de identificação, se vai implementar o BIM ou não, há espaço para dúvidas? Luiz, eu não entendi sua pergunta. Você pode melhorar a sua pergunta para poder te responder? O Luiz Barros é um grande companheiro lá de Salvador, trabalhando com implantação e treinamento lá em Salvador. Pessoal, eu estou tentando responder a pergunta do Luiz, mas eu estou vendo parte da resposta dele, da pergunta dele. Pergunta 1. Na fase de identificação, você vai implementar ou não o BIM? Há espaço para dúvidas? Dúvida por parte do cliente. Ah, tá. Tipo fazer um teste, uma modelagem menor para verificar se realmente irá implementar para outro projeto. Ah, sim. Legal. Boa pergunta, Luiz. Olha, essa é uma maneira de fazer o cliente entender o processo, né? Demonstrar como é executado, demonstrar como se faz. Mas você está falando apenas de uma parte do processo. A parte de modelagem, fazer o teste de modelagem é mostrar o resultado, né? Vale a pena como um item de convencimento, né? Convencê-lo a fazer isso, né? Colocar que seria antes do processo de implantação, ok? Mas o seu teste de modelagem eu vejo como um bom elemento exatamente para convencer uma empresa, convencer um diretor, né, um gerente de projetos a colocar em prática essa implantação. Mais alguma pergunta, pessoal? A arquiteta Rose, ela está fazendo esse controle para mim da sala de chat. E então, agora que ela falou então, que eu posso seguir, então, vamos lá. Continuando. Segunda etapa, planejamento. Vocês precisam planejar cada etapa e cada recurso necessário. E vocês precisam pensar, iniciando por esses fatores aqui. Planejamento de pessoal. A partir do momento que vocês analisaram o pessoal que vocês possuem,
Vocês têm que planejar como a equipe vai funcionar a partir de agora. Ou seja, é necessário contratar? Eu vi que minha equipe não atende inicialmente. Vou precisar buscar pessoas fora do mercado? Então, eu preciso planejar o processo de contratação, ou seja, de recursos humanos, né, para pesquisar e contratar uma pessoa que seja adequada às minhas necessidades. Isso é muito importante. Buscar uma pessoa que entenda de todo o processo, não apenas de tecnologia BIM em software, mas do processo. Uma pessoa que tenha conhecimento desde a parte de projetos de arquitetura e estrutura e instalações. Ele não precisa dominar a execução do projeto. Ele não precisa desenvolver esses projetos, mas ele precisa entender como esses projetos funcionam, como eles podem ser lidos. Precisa ser de uma pessoa que entenda bastante de informática, né, para poder fazer a parte de implantação funcionar como um todo na parte de logística interna, de software, hardware. E também precisa ter um bom conhecimento de obra, para dar apoio à parte de informações do BIM que vão ser levados para gerenciamento de obras e para a questão de construtoras também. Planejamento de tarefas e responsabilidades. A partir do momento que a gente já tem definido quais são as pessoas envolvidas, quais são as tarefas que elas vão passar a ter e quais são as novas responsabilidades. De repente, uma pessoa que na equipe anterior era a principal pessoa por conta do conhecimento em CAD, e na nova equipe ela vai ser uma pessoa que ainda precisa conhecer e se aprimorar nessa nova tecnologia. E ela não vai ser mais a chefe, ela teria uma nova chefia, uma nova liderança por conta do conhecimento que ainda precisa ser aprimorado. Então, determinar novas tarefas e responsabilidades para a equipe precisa entrar num planejamento estratégico. Planejamento de uso de recursos financeiros. A gente já viu lá atrás, na parte de análises, que o dinheiro que vai ser utilizado precisa ser definido como vai ser gasto, quando vai ser gasto. Quanto iremos gastar com computadores, quanto que iremos gastar com softwares, quanto que iremos gastar com um novo pessoal. Então, a gente precisa colocar isso na ponta do lápis e saber exatamente quanto vai custar essa mudança, ou quanto vai se gastar durante toda a vida útil, né, vou colocar assim, do escritório, que vão ter valores que vão ser gastos daqui em diante ad eterno. Mensalmente vão ser novos valores que vão ser pagos, vão ser gastos, investidos durante todo o processo, não apenas no processo de implantação. Cronograma de tarefas e prazos. Não adianta nada apenas planejar quais são as tarefas, quais são as responsabilidades, se não determinar os momentos que vão acontecer, né? Determinar prazos, datas, né? Determinar exatamente quando as coisas vão acontecer e que prazos elas vão ter para serem executadas. Caso não aconteçam, precisar retornar ao planejamento para fazer uma reavaliação e fazer correções para corrigir as direções do planejamento. Planejamento de aquisições, praticamente se incorpora ao planejamento de recursos financeiros. A avaliação da execução das tarefas é importante, a partir do momento que as tarefas estão sendo executadas, que haja um momento de avaliação do que foi proposto, do que foi executado, para saber se está indo no caminho certo, se está sendo feito de forma correta, né? Planejamento das comunicações. Vocês precisam avaliar se as comunicações hoje do escritório estão atendendo, caso contrário, qual a melhor maneira de se comunicar. Lembrando que tecnologia BIM é uma tecnologia colaborativa e multidisciplinar. Então, a partir de agora, os escritórios têm que pensar em como trabalhar com equipes diferentes, em locais diferentes, e verificar, no caso de uso de internet, qual a melhor maneira de fazer a comunicação, sustentar conversas, reuniões, informações, arquivos, né, de uma maneira centralizada e fácil para todo mundo. Recentemente, eu digo assim, recentemente, há pouco tempo, a Autodesk lançou o BIM 360 com vários serviços na nuvem
que ajudam exatamente nesse processo de comunicação entre equipes, lembrando que é apenas para produtos da Autodesk. Existe o BeamSync, que também é uma solução na nuvem, só que para arquivos IFC. Então, existem várias outras soluções, se vocês buscarem na internet, no Google, tem muita solução já disponível no mercado. Essas são as duas principais que a gente conhece, que são as mais conhecidas, mas que é necessário buscar que seja um Dropbox, que seja um Google Drive, que seja um WhatsApp mesmo, né, um Trello, né, ou seja, encontrar uma maneira de melhorar a comunicação dentro da equipe. E, por fim, reavaliação de todo o planejamento que já foi desenvolvido, né, observando as etapas, as tarefas, se foi cumprido ou não, né, e fazer um ajuste, se necessário. Em relação ao planejamento, alguma dúvida, pessoal? O André Cisne fez uma pergunta. Teria uma maneira de medir o nível BIM que se encontra em um template? André, a tua pergunta é bem complicada. O André também é um antigo aluno de Santa Catarina. Um abraço para você, André. Medir o nível BIM que a gente encontra no template. Bem, muita gente que pensa no template é um item depois da fase de planejamento, né? Mas vamos adiantar por conta da sua pergunta. O template, muita gente imagina apenas sendo um arquivo previamente configurado com as principais informações a serem trabalhadas no desenvolvimento dos projetos do escritório. E, de imediato, pensa-se logo de cara em bibliotecas. Um arquivo que possui as principais bibliotecas que o escritório vai se utilizar. Se ele vai vir com os principais símbolos, se ele já está preparado com representação, com a questão de bibliotecas e símbolos que vão ser utilizados nos projetos, com os principais materiais, com as principais portas, janelas. Sim, isso faz parte do template. Mas ter ainda todo o controle de representação gráfica por conta das NBRs é uma coisa mais complexa, mais demorada e mais complicada ainda. Então, eu avalio essa questão de medir o nível BIM por conta principalmente dessa parte, né, de ter um arquivo que possa sustentar modelos das mais variadas disciplinas e que cada modelo desse, quando colocado dentro de um arquivo, possa ser distribuído, no caso do Revit, né, no Project Browser, né, separadamente em disciplinas, e sua representação gráfica esteja correta. Se você tiver, então, um template nessas condições, você pode considerar, então, um bom nível de modelo BIM, de template de BIM. Templates abaixo disso, pessoal, que só trabalham com bibliotecas e com símbolos e, no máximo, materiais, são templates que ainda precisam amadurecer bastante. Então, eu visualizo, nesse momento, nessa pergunta, né, por enquanto, 2 níveis. Um intermediário, eu não vejo baixo, eu só vejo um intermediário e um nível mais complexo, um nível mais completo. Ok, André? Seria interessante fazer, de repente, uma tabela para ter esse controle na mão, para você exatamente validar cada item que tem no seu template, e aí você medir, né, qual o nível desse template para você. Tá? É tanta informação a ser colocada que realmente precisa de uma tabela bem grande para isso. Aqui no escritório a gente tem uma tabela para fazer esse controle, e realmente é uma tabela que são várias e várias aletas de Excel. Não é uma tabela muito simples, não. Richelle também é um grande parceiro, né, também no Nordeste. Ele está perguntando aqui se seria interessante o detalhamento do processo de compartilhamento e coordenação de projetos. Sim, Richelle, isso é muito importante. Separar na parte do planejamento, né, como vai ser trabalhado, como vai ser compartilhado e como vai ser feita a coordenação de projetos é muito importante. Mas somente esse item que você falou, daria, de repente, uma conversa única só sobre esse. Precisa sim ter um momento da discussão de planejamento só para falar do processo de compartilhamento e coordenação de projetos, que é muito extenso, muito grande. Tá?
Eu visualizo, por exemplo, só na parte de coordenação de projetos no sentido de coordenar equipe e projeto em si, e a coordenação BIM, que envolve a coordenação dos modelos e coordenação dos arquivos, que por vezes dá até mesmo para uma pessoa só fazer isso, mas em projetos de maior porte não dá. É muita informação para cada lado. Tá? E no processo de compartilhamento, eu sugiro a criação de um fluxograma no início das tarefas. Isso a gente já está falando lá na frente, já em processo de trabalho. Né? Então, determinar um fluxograma exatamente com essa ligação de compartilhamento nesses arquivos, determinando se são arquivos anexados com atachados ou com overlay, ou se vão ser trabalhados com worksharing. Isso precisa ser colocado realmente lá na frente como uma coisa importante a ser considerada durante a execução dos trabalhos. Ok? Boa pergunta, Shelly. O André respondeu, então, que tem feito essa tabela mesmo. Legal, André. Shelly, respondi a sua pergunta. O André já respondeu que sim. Rose me dá um... Rose me dá um ok aí, se eu posso ir adiante. Beleza. Então, continuando. Capacitação. Quem capacitar? Capacitar em quê? Como é que é feita a capacitação da equipe, pessoal? Novamente, vem a discussão sobre a questão do tal cursinho de 40 horas. Independente de ser de 40 horas, de 30 horas, de 60 horas, não importa só pensar em treinar. Tem que pensar se dentro da situação da equipe, essa equipe precisa ser dividida. Como ela vai ser dividida? Vai ser dividida por disciplina? Vai ser dividida por tipo de tarefa que ela executa? Vai ser dividida por horário de trabalho? Por trabalho? Cada empresa tem uma condição única para desenvolvimento de uma capacitação, de um treinamento. A gente não pode considerar que a capacitação seja uma coisa igual para todas as empresas. Cada um tem uma coisa que é própria só dela. Né? A subdivisão de cronograma de treinamento, tudo isso precisa ser pensado apenas para uma empresa. É necessário conversar, a empresa, quando for contratar uma outra empresa de treinamento ou uma consultoria para treinamento, precisa discutir sobre isso, discutir sobre um cronograma de treinamento. Seleções de pessoas-chave. Será que dentro da minha equipe eu já não consigo encontrar pessoas que vão ser pessoas importantes para fazer o processo funcionar entre as outras pessoas da equipe? De espalhar a notícia, de espalhar as informações? Né? Será que, de repente, no meu escritório, sendo multidisciplinar, eu tenho uma equipe de projetos de arquitetura, uma equipe de projeto de estrutura e outra de instalações? Será que dentro de cada uma dessas 3 equipes eu teria pessoas-chave para poder difundir essas informações ou questionar a implantação, o modo de implantar dentro do espaço delas? Seleção do líder interno de implantação. Será que não é necessário ou bom encontrar um líder dentro dessa equipe para fazer esse papel de vamos lá, temos que fazer isso, está faltando aquilo, né? Ou seja, que a pessoa que vai impulsionar a implantação, que está empolgada principalmente com o processo de implantação. Definição do cronograma, nós já falamos. Definição de conteúdo. De tantas informações que a gente conhece, que a gente sabe sobre tecnologia BIM, qual é o conteúdo que vai ser transmitido para a nossa equipe? Foi decidido a utilização de Revit? Ótimo. Mas a minha equipe inteira precisa ter todo o conhecimento necessário sobre Revit? Ou eu tenho uma parte da equipe que vai ser direcionada apenas à criação de conteúdo, de bibliotecas? Será que eu preciso entrar em detalhes mais avançados com essa minha equipe? Preciso investir dinheiro e tempo para essa minha equipe ter todas as informações, mesmo sabendo que ela não vai trabalhar?
Não estou dizendo que tenha que ter ou que não tenha que ter, mas precisa ser avaliado. A gente precisa determinar o conteúdo para cada empresa, para cada equipe, para o modo dela trabalhar, para o modo que ela precisa. Então, qual software, que conteúdo desse software vai ser passado, tudo isso é analisado antes e aí definido de como vai ser feito. Definição de material de apoio técnico para esse pessoal. Vão ser oferecidos tutoriais, vão ser oferecidos PDFs, vídeos, vai haver videoconferência de consultoria e suporte. Como a gente vai fazer esse processo de capacitação funcionar? Né? Esse pessoal vai ter material de apoio? Como esse material de apoio vai ser disponibilizado? Qual a facilidade que eles vão ter dessas informações? Vão poder perguntar? Vão poder questionar? Vão poder tirar dúvidas? Precisa perguntar isso no momento da contratação da capacitação. Execução do treinamento, diretamente, o próprio treinamento em si, né, direcionado principalmente aos objetivos da empresa. Né? Não adianta nada eu oferecer treinamentos de coisas que a empresa não tem vontade ou não tem como objetivo dentro do seu plano de negócio. Então, precisa ser avaliado e colocado em prática apenas aquilo que interessa, o que é bom para ela. E, por fim, fazer uma avaliação do próprio treinamento. Né? Testar a equipe, testar se ela aprendeu, se ela conseguiu colocar em prática, né, as novas informações, testar realmente, de repente, em um projeto piloto e fazer uma avaliação, realmente, uma autoavaliação se o próprio treinamento valeu ou não. Ok? Então, a parte de capacitação vai muito além do simplesmente buscar informação na internet ou buscar um cursinho em qualquer esquina. Alguma dúvida nessa parte de capacitação, pessoal? Um pequeno detalhe que acabei de lembrar. Quando forem buscar capacitação, busquem boas capacitações. Né? Pesquisem. Não adianta nada buscar uma informação na internet, principalmente, e utilizar aquela informação como verdade absoluta. Procurem outras opções, procurem outras pessoas ou outras empresas que falem da mesma coisa. Porque encontrar informações erradas na internet a gente vê demais. Pessoas ensinando errado, explicando errado, né, por falta de conhecimento nas áreas de projeto, por falta de conhecimento nas áreas de coordenação, por falta de conhecimento nas áreas de obra, nas áreas de informática, e acabam passando informações erradas para terceiros. E essa informação é replicada para outras pessoas. E quando a gente vai ver, são modelos, são projetos, são serviços que são oferecidos de forma errada no mercado. E muita gente questionando o tal do trabalho em tecnologia BIM. Na verdade, o erro aconteceu lá atrás por não ter sido feita uma escolha correta da melhor empresa ou melhor profissional para fazer esse processo de capacitação. Ok? Rose, alguma pergunta do pessoal em relação à capacitação? Beleza. Continuando, então. Etapa 3, então, capacitação. E etapa 3, perdão, aqui é etapa 4. A Rose, que é meu suporte no chat, está fazendo pediu para esperar, porque o André Fonseca tem uma pergunta. André Fonseca Pinheiro, o que se diz a respeito quando toda a equipe de projeto da empresa é terceirizada? Boa pergunta, André. Toda empresa, toda equipe é terceirizada. Bem, já aconteceu isso já numa empresa que já fizemos um trabalho de implantação.
foi importante fazer toda a primeira parte de análise e planejamento que eu citei ainda há pouco. Mas, principalmente, criar para eles um processo de organização e normatização, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, na criação de padronização da empresa. Ou seja, ter o treinamento da empresa, da equipe, mesmo sendo terceirizada, isso deveria acontecer. No caso, a equipe pagou por fora, ou seja, eles foram concentrados num único processo dessa empresa cliente, mas houve um pagamento externo de cada equipe isolada para poder participar desse treinamento. Mas o interessante é que a empresa principal centralizou a metodologia e o processo de trabalho. Então, eles determinaram como essas empresas terceirizadas iriam trabalhar a partir dali, ou seja, foi entregue depois um documento de normatização de processo de trabalho e fazendo, então, o treinamento, conhecendo como a tecnologia BIM trabalhava, especificamente Revit, que foi o treinamento que nós demos, eles tinham um documento que padronizaria, então, a maneira deles trabalharem em conjunto, né? não criando, então, problemas entre eles, né? Mas, nesse caso em particular, foi uma contratação única, mas com pagamentos das empresas terceirizadas por fora, né? Cada um fazendo da sua parte, mas centralizada no treinamento. E uma coisa interessante é que a empresa centralizada tinha equipes em vários estados. Então, por fim, a parte do treinamento acontecia em Brasília e era transmitido ao vivo, como está acontecendo aqui, algo semelhante. E era treinado, então, as equipes das outras empresas em outros estados para atender essa empresa principal. Deu certo. Depois, eles fizeram uma parte de uma nova avaliação da metodologia de trabalho, fizeram testes, né, viram que precisavam corrigir algumas coisas, principalmente na parte de comunicação, e deu tudo certo, eles estão conseguindo trabalhar. Tá bom? Mais alguma pergunta? Isso é apenas um exemplo, tá, André? Pode existir outra maneira de trabalhar, onde já vi também situações que uma empresa contratou, mesmo sendo empresas externas que trabalhavam para ela, mas ela simplesmente bancou tudo isso. O Luiz, que é de Salvador, ele deve lembrar do nome da empresa, né, que eu não lembro. Tem uma empresa em Salvador que fez isso, é uma construtora. Ela fez a contratação de treinamento para todos os escritórios de projeto que trabalhavam para ela. E aí foi tudo centralizado. Eu esqueci o nome da empresa lá de Salvador. Se o Luiz lembrar desse nome dessa empresa aí, depois ele escreve aí para mim, por favor. O André está perguntando se existe capacitação para todas as disciplinas. Não todas, né? Vamos colocar assim, né? A área de projeto é muito grande, né? Muito extensa. A gente sabe que a gente tem, com facilidade, a gente conta com facilidade, material de arquitetura, material de estrutura, depende da necessidade, do uso que vai ser feito da tecnologia BIM no escritório. Tem escritórios de estrutura que querem projetar estrutura com software BIM. Então, o software ideal não é o Revit para isso. Né? Eles vão utilizar TQS, vão utilizar o SAP 2000, vão utilizar o Eberic, vão utilizar o Tecla para poder fazer isso em softwares que são adequados a fazer análise, cálculos, e, por fim, tenha o modelo 3D por trás para poder trabalhar. Instalações, depende das instalações. Se a gente observar a parte de ar-condicionado, o Revit atende bem. A parte de hidráulica, né, utilizando aplicativos externos, né, também atende bem. Não todas, né, mas Office Desk hoje no mercado é uma empresa aqui no Brasil que oferece aplicativos para a parte de hidráulica. Deixa eu lembrar aqui. Elétrica ainda é um calcanhar de Aquiles. Ainda tem muita dificuldade para a parte de elétrica e
de projetos de instalações complementares que dependam de elétrica, né? SPDA, SCFTV. Se a gente pensar em Revit nessas horas, a gente faz apenas o projeto, a modelagem desses projetos. Então, a gente consegue modelar muito bem o layout, a estrutura do projeto de CFTV, de SPDA, mas a gente precisa de outros softwares para fazer cálculos. E a gente acaba podendo utilizar o Revit nesse momento para poder colocar os desenhos que foram desenvolvidos, e as tabelas, sei lá, que foram desenvolvidos dos outros softwares para colocar lá para apresentar e representar graficamente e entregar o projeto dentro do modelo. Outras disciplinas que a gente possa precisar, iluminação, o Revit, por exemplo, não atende muito bem, tem suas dificuldades. Então, assim, tem disciplinas que vão ter limitações ainda, né, que ainda não, que precisam, a gente precisa procurar um software melhor que tenha ainda no mercado. Por isso, a capacitação fica, para esses casos, ainda com pequenas falhas. De repente, de utilizar ainda em CAD alguns processos e depois de apenas fazer modelagem desses projetos. Você ainda continua naquela mesma empresa, André? Que na época que você estava treinando comigo? Ou você mudou? Eu me lembro que a sua empresa em Santa Catarina é uma das principais empresas de Santa Catarina que estavam, inclusive, trabalhando muito bem com tecnologia BIM. Documentar o projeto de elétrica, tranquilo. Isso aqui a gente faz com o tempo inteiro. Inclusive, o último projeto que nós fizemos, todo o projeto de elétrica, a parte de desenvolvimento de cálculos e tudo mais, foi feito no Lumine, mas toda a representação do projeto foi trazido para dentro do Revit. Toda a parte, inclusive a parte de fios, identificação de simbologia de fio, identificação de eletrocalhas, conduítes, né, tudo isso foi colocado, toda a parte foi de informação foi colocada dentro do Revit para ser utilizado no modelo único. E aí descartamos depois os desenhos feitos no CAD. Você mudou de empresa. Legal. Cara, você é um ótimo profissional para fazer esse processo funcionar lá. Ou seja, a sua empresa Toposolo, é isso que eu li aqui, ela com certeza tem um grande profissional para poder fazer isso por conta própria, sem depender de contratação externa. Tenho certeza disso. Pessoal, mais alguma pergunta? Richelle perguntou, o QuiBuilder está com exportação IFC? Eu não sei te dizer, sério. Não sei. Eu vou ficar te devendo essa pergunta. Eu vou verificar e te passo depois. O André está falando aqui que mandam bem. Vamos fazer o top solo mandar bem. É isso aí. Rogério Caldeira, Revit Structure e Robot. Eu não sei se é uma pergunta do Rogério Caldeira ou se é a continuação da pergunta do André Cisne. Bem, independente aqui, o Revit Structure, pessoal, ele é um software muito bom para fazer modelagem da estrutura. Eu, como arquiteto, eu utilizaria o Revit Structure para fazer uma boa modelagem de estrutura e dar informações. Tá. Agora que eu vi que é uma pergunta dele, do Rogério Caldeira. E para gerar informações para ser levado mais tarde para um software de cálculo, para exportar para um software de cálculo. E lá, nesse software de cálculo, fazer as análises, as correções e retornar ao Revit com um modelo corrigido. Tá?
Então, eu utilizo o Revit Structure para esse fim. Não vale a pena nem, inclusive, colocar informações de força, que o Revit possui. O Revit Structure possui ferramentas para aplicação de força, momento. É uma pré-informação. Sinceramente, eu acho que é uma perda de tempo. É preferível fazer apenas a modelagem, levar para o software correto, para lá sim colocar as forças e fazer as análises, corrigir lá e depois retornar para o Revit com ele corrigido. O Robot é um ótimo software, né? E assim, conheço pessoas que trabalham com Robot dizendo que ele é um ótimo software mesmo, né? Que trabalha redondo com Revit. Inclusive, em relação às suas categorias, ele não tem problema nenhum em relação às suas categorias de trabalho. Ele vai conversar completamente com o Revit. Por que eu digo isso? Até um tempo atrás, me corrijam quem é da área, se eu estiver errado, porque eu não dei sequência à busca de informação para completar isso. Até um tempo atrás, o TQS, ele, ao exportar um modelo IFC, para ser utilizado dentro do Revit, um pilar era levado na categoria Column, e o pilar para dentro do Revit é Structural Column. Eu precisaria fazer mudanças de categoria dentro do Revit para ele poder fazer a interpretação da mesma categoria. Eu tinha que fazer um processo manual de mudança de categoria dentro do Revit. Eu acho que isso, nas últimas versões, não sei se foram resolvidas na utilização do aplicativo de exportação direto, mas precisa ser avaliado caso a caso. O Robot não, é redondo. O que ele é lido, o que ele faz, o que ele é lido no Revit assim, e vice-versa, é redondo. O Eberic tem exportação para FC? Tem. O Eberic tem exportação para FC. Só que eu também não tenho informações completas. Até onde eu sei, o Eberic gerava exportação em FC apenas do modelo tridimensional, e não das informações. Então, era um IFC capenga. Né? Tem um colega nosso, também aí de Santa Catarina, que estava fazendo um trabalho em conjunto com o Eberic para melhorar as características do arquivo IFC. Não sei se foi finalizado isso. Quando eles geraram os primeiros arquivos FZ, tinha esse problema de apenas lançar o elemento tridimensional, o modelo, mas não tendo as informações do modelo tridimensional. Então, não sei se isso foi resolvido ainda. Já, tá? Posso também procurar saber e depois eu até publico para vocês aqui na internet, tá bom? Ó, o André está afirmando que sim, o Eberic tem sim, no caso do IFC. E está falando que é um módulo separado. E o TQS continua com o mesmo problema, que é o que o André Sidney também está comentando aqui. Valeu, André. Obrigado pelas confirmações aqui. Então, seguindo então nosso material. Bem, na próxima etapa, nós temos então que trabalhar com suporte e consultoria. Ou seja, executamos todo o processo, todo o planejamento, checamos se todo o planejamento deu certo, se a execução do planejamento deu certo, corrigimos e executamos novamente e criamos aqui um ciclo de ida e volta, ida e volta, ida e volta, sem parar, de processo de execução, checagem e correção. Execução, checagem e correção. Execução, checagem e correção. Toda vez acontece isso, pessoal. A gente não vai ter, a gente não vai ficar quieto, né, enquanto a gente encontrar uma coisa e falar assim, poxa, podia melhorar. E a gente vai encontrar uma maneira melhor de trabalhar, de fazer, e a gente vai alterar o processo, a gente vai alterar a nossa metodologia e vai sempre correr atrás de um processo melhor de trabalho. Okay? Nessa fase, vocês precisam observar a criação de padronização da empresa. Né? Houve o treinamento da empresa, mas precisa pensar na criação da padronização da empresa. E aí uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: se foi contratado uma consultoria externa, a contratação da padronização da empresa poderia acontecer em paralelo ao momento de capacitação. Porque a partir disso, o consultor, já ciente do que precisa ser feito,
Ele vai preparar todo o material para, ao final da capacitação, a equipe já ter um material todo debulhado, todo destrinchado, pronto para uso, facilitando, então, né, o trabalho já com coisas já mastigadas, mas com completa compreensão de tudo aquilo que eles vão começar a trabalhar. Poupando tempo, poupando trabalho, né, de repente até mesmo poupando dinheiro para isso acontecer, né? Então, nesse passo, pensado na criação do template, que foi conversado ainda há pouco, e na questão das bibliotecas. Criação das normas instrutivas de trabalho. Pensa aqui, pessoal, num documento com normas de trabalho para a equipe. E aqui pode-se acrescentar o que o Richelle falou mais cedo, né, sobre toda a parte de normas de trabalho em relação à coordenação de projeto e na parte de colaboração de projeto. Então, aqui de listar cada uma dessas partes nessa norma, e essa norma ser entregue a toda a equipe. Mais tarde, vocês não vão ter discussão a respeito do assunto, né? Quem reclamar, né, mas estava ali na norma. Quem entrou de novato na equipe, quem acabou de entrar na equipe, né, vai ter um documento já para não começar do zero, ficando fácil para ele partir do momento que está todo mundo já trabalhando. Criação de tabelas de controle de qualidade, tanto dos modelos quanto de projetos. Pessoal, fazer tabelas de controle de qualidade é muito importante a partir de agora, porque é para evitar problemas. Na questão de modelos, do jeito que a gente falou mais cedo, no exemplo lá da laje, né, na questão do LOD, na questão do nível de desenvolvimento ou nível de detalhamento, para saber se uma biblioteca foi bem desenvolvida, se foi bem parametrizada ou não. Controlar a qualidade do desenvolvimento de parametrização, de modelagem, de informações, de nomenclatura, né? Qualidade do projeto. Conferir se dentro da organização de projetos, na lista de desenhos, está tudo adequado, tudo pronto para entrega ao cliente final. Uma planta de situação, ficou faltando o símbolo de norte, né? Apareceu a identificação das linhas de limite do terreno. Ou seja, pode parecer besteira o que eu estou falando agora aqui, né, para alguns. Isso aqui é uma coisa padrão, todo mundo sabe, todo mundo faz. Não é não, pessoal. Tem gente que esquece, né? É tão padrão que acaba esquecendo de colocar. E aí, de repente, volta de uma prefeitura, volta de uma concessionária, volta do cliente, porque faltou informação. Na verdade, não houve um checklist para saber se os desenhos estavam adequados para entrega. Representação gráfica em relação a penas, representação gráfica em relação à simbologia, representação gráfica em relação à altura de textos. Ou seja, tem pessoas que não se importam com isso, né, pensando apenas em apresentar a ideia, apresentar a informação, e não entregar uma coisa bem feita, bem apresentada, né, bem desenvolvida. Por fim, criação de tabelas de controle dos processos de trabalho. A gente já falou, né, que lá atrás, que precisava pensar em como vai ser trabalhado. É interessante, então, desenvolver gráficos que mostrem esses processos de trabalho. Um exemplo foi o que foi dado pelo Richelle sobre a questão do processo de colaboração. É um processo de trabalho. Faz-se um processo de acordo com a equipe que tem hoje. Testa-se. Não deu certo? Reavalia. Né? Monta uma nova metodologia de trabalho, um novo processo. Coloca novamente para a equipe. Testa-se. Não deu certo ainda? Corrige. Volta atrás. Corrige o gráfico. Testa-se novamente. Deu certo? Beleza. A partir de agora, vamos passar a trabalhar dessa maneira. Então, tem que ter um meio de avaliar os processos de trabalho. Né? E tabelas e gráficos, nessa hora, é que fazem esse item funcionar. Projeto piloto. É importante que uma empresa coloque em prática um projeto piloto no desenvolvimento, né, e na utilização de todos os recursos que foram passados para a equipe até então. Houve uma capacitação e houve o desenvolvimento de material de padronização, templates, bibliotecas. Vamos colocar isso em prática? Então, colocar isso em um projeto piloto, seja ele um projeto real, de pequeno porte, que não tem um tempo para ser desenvolvido, sendo preso à questão de datas, né?
ou até mesmo um projeto mais antigo, um projeto que já tinha sido desenvolvido para comparação de dados, comparação de informações em relação ao tempo de desenvolvimento, resultados. Esse último, principalmente, pessoal, é o que eu sugiro a todos vocês. Fazer um projeto piloto em relação a algo já feito, exatamente para fazer a comparação. Comparar as informações que vocês fizeram antes com as novas informações que vocês estão fazendo com a tecnologia BIM. Tá? E, por fim, novamente, checagem de qualidade. Né? Em cima do projeto piloto, colocar em prática novamente a tabela de checagem de qualidade para saber se está tudo adequado e, novamente, fazer medições, comparações, para corrigir os processos e corrigir tudo que tiver que ser corrigido. Por fim, precisa de um posicionamento da empresa, uma revisão da estratégia de marketing, incluindo o uso do BIM. A partir de agora, a empresa vai se utilizar de BIM. Será que não vale a pena repensar a maneira de vender seus produtos, seus serviços ao mercado? Somos agora uma empresa que trabalhamos com tecnologia BIM. Podemos oferecer tais e tais e tais serviços que antes nós não oferecíamos. Podemos entregar com tal qualidade, com tais informações. Então, reavaliarem, né, as estratégias de marketing por conta do uso dessa mudança de tecnologia CAD para tecnologia BIM. E, de repente, avaliar o desenvolvimento de novos produtos e novos serviços. A partir da modelagem, o que mais o escritório pode oferecer a partir de agora? Passa-se um novo elemento no portfólio. Então, a empresa precisa parar depois e reavaliar o seu posicionamento estratégico em relação ao mercado. Fazíamos isso e passamos a oferecer aquilo. E, como eu já falei, checagem, avaliação, correção, sempre como um elemento, um ciclo de trabalho, né, para tudo isso funcionar. Pessoal, nesse ponto aqui, alguma dúvida? Richelle perguntou, Alex, terias como mostrar modelos checklist de controle de qualidade do modelo? Richelle, eu posso fazer o seguinte, eu não tenho o computador que eu tenho aqui, eu não tenho esse material nesse meu computador, vai dar um trabalho para poder achar e mostrar para vocês. Eu vou fazer, eu faço uma nova transmissão, de repente, e mostro isso em outro momento, tá? Eu, de repente, faço uma postagem mostrando isso. Esse checklist na U que teve desse ano, em São Paulo, eu mostrei esse checklist. Eu fiz uma apresentação na U exatamente falando sobre esses checklists. Mas é muita coisa. Então, eu não tenho nesse computador, nesse momento, para lhe mostrar. Mas eu faço isso, eu arranjo uma maneira de mostrar isso para vocês em outro momento, tá? O Richelle também pergunta, alguns documentos que vejo como muito importantes são manual de template, legal, catálogo de materiais, legal, e catálogo de famílias, legal. Tá? Especificação da progressão do modelo, evolução do LOD por fase de projeto. Matriz de interferências, Clash Detection. Pessoal que não conhece o Richelle já trabalha com isso já há muito tempo, tá? Então, assim, ele está colocando uma lista de coisas que ele já coloca em prática na sua empresa. Né? Então, assim, são itens que ele adicionou aqui no comentário dele que são muito importantes. São documentos adicionais a tudo isso que eu acabei de falar, tá? Que vale a pena estar separados, isolados, para facilitar mais ainda a equipe para trabalhar. Tá? Michele, muito boa a sua colocação. Tá? Todos esses documentos aí são muito, muito importantes e muito bons a serem criados. Eu vou ver se eu consigo, em determinado momento, fazer uma outra demonstração, uma outra apresentação, mostrando esses documentos que nós temos aqui, que são semelhantes aos documentos do Richelle. Ok? O Luiz perguntou, o projeto piloto precisa ser necessariamente um projeto executado? Não, Luiz, não precisa ser necessariamente um projeto executado. É interessante que seja para fins de medição, mas pode ser um projeto novo, né, que vai acontecer, um projeto teste, apenas para ser exemplificado. Tá? O que vai variar agora, realmente, é o seu cliente. O que tipo de cliente você está atendendo para você poder oferecer, ver qual tipo de projeto piloto você vai oferecer. Tá?
Isso vai variar também de uma conversa que você vai ter com eles, né? Eles mesmos vão dar uma direção para você a respeito do projeto piloto. Normalmente o cliente faz isso. Quando você fala, vamos fazer um projeto piloto, ele, poxa, a gente podia fazer um projeto piloto em relação àquele projeto X que a gente já fez, ou pô, aquele projeto Y que a gente vai fazer. Então, ele que vai meio que direcionar você nesse momento. Você, claro que você pode dar suas opiniões, as suas orientações para isso. Mas, nesse momento, normalmente é o cliente que direciona o consultor para isso. Luiz pergunta, não dá para comparar as metodologias e resultado de produção com projetos diferentes? Luiz, até dá, mas é bem difícil. É bem difícil, porque, pensa comigo, se você fizer uma comparação entre projetos diferentes, se o cara que tinha feito um projeto antes, ele tem toda a medição desse projeto, quanto tempo ele foi executado, quantas pessoas trabalharam, quanto se gastou com aquele projeto. Então, ele tem todas as medições de um projeto já executado. Se você faz em relação a um projeto novo, né, um projeto diferente daquele, ele, a não ser que seja com as mesmas características de tamanho, de quantidade de pessoas, de equipe, tudo bem, aí daria para fazer uma avaliação e com uma comparação. Mas se for de projetos muito diferentes, aí não daria, não. Eu acredito que não daria para fazer dessa maneira, não. Tem que ser algo muito, muito parecido mesmo para ele poder fazer uma comparação. Pessoal, depois faz um favor para mim, coloca no chat os e-mails de vocês para que a gente envie os e-books, ok? Esse e-book que a gente está passando aqui, eu vou enviar para cada um de vocês por e-mail. Então, por favor, descrevam aí no chat que a Rose vai capturar os e-mails de vocês e, em seguida, envia para vocês esse material. Tá legal? Mais alguma pergunta em relação a essa parte aqui de suporte e consultoria? Rose, alguém fazendo alguma pergunta em relação a essa parte ainda? Então, continuando. Galera, mãos à obra, tá? É muito trabalho, mas vale a pena, tá? A implantação desse processo não é rápido e nem é tão fácil, tá? Agora, se for muito bem planejado por vocês, muito bem executado por vocês, tá? Sendo organizado, vocês vão tirar grandes benefícios. Vocês, o cliente, parceiros, todo mundo tira proveito disso. Tá? Então, assim, são passos a serem colocados em prática para chegar a um fim que está lá na frente. Ok? São muitos. Garanto aí que algumas pessoas que estão aqui participando dessa apresentação, ou até mesmo algumas que já conversaram aqui, já passaram por esses passos. Né? Ou estão no meio do caminho desses passos. Né? Agora, principalmente aqueles que não faziam ideia desses passos, essa apresentação que principalmente para eles valeu mais a pena ainda, tá? Para implantar de uma forma correta, de uma forma organizada a implantação, ok? Galera, só um pequeno comentário, uma pequena propaganda, vou colocar assim, tá? A gente tem um curso para quem pretende colocar em prática essa implantação. Podem conversar com a gente, nós fazemos essa implantação em empresas, ok? Então, fazemos todos esses passos que a gente acabou de falar aqui. Quem já está lá na frente e precisa apenas da parte de capacitação, né? Nós temos o nosso curso de Master em Revit transmitido ao vivo pela internet, com mais 10 horas de consultoria gratuita. Então, vocês podem fazer um curso à distância, com transmissão ao vivo. A diferença dessa transmissão é que vocês vão interagir comigo falando mesmo, né, participando com a turma presencial de Brasília. Tem uma turma começando dia 29, agora, próximo.
E quem participou dessa transmissão vai ter uma promoção especial que a gente vai lançar para vocês no e-mail. Por isso que eu pedi para vocês mandarem um e-mail para a gente vai lançar essa promoção especial para vocês. Tá? Empresas, para grupos de no mínimo 5 pessoas da mesma equipe, né, existe desconto especial para esse curso. Tá? Então, quem precisar conversar com a gente com mais calma a respeito da implantação na empresa, né, como funciona, tá? Pode conversar com a gente offline aqui, ligando para cá, para o escritório, né, conversando com a gente aqui pelo Facebook. Né? Muitos de vocês já têm o meu Facebook também, né, Alexander Juste. Né? Então, vamos bater papo, vamos conversar, vamos ajudar uns aos outros. No momento de crise, a gente precisa ajudar uns aos outros, ok? Estou aqui à disposição de vocês, a empresa está à disposição de vocês, ok? O Edson Martins fez uma pergunta aqui, trabalho com projeto de instalações prediais no Revit, e recebemos em 99% arquitetura no CAD. Como você procede no seu escritório para convencer o seu cliente a pagar a modelagem de arquitetura? Sua pergunta é muito boa, porque assim, isso é um grande problema que a gente encontra no mercado. Né? Não é fácil de convencer o cliente a fazer a modelagem de alguma disciplina, não especificamente de arquitetura. Aqui é um escritório de arquitetura, então nós fazemos o projeto de arquitetura já entregando, já feito em modelagem. Normalmente, o projeto de estrutura já é feito em projetos em softwares BIM, já entregando, então, em 3D. A gente já tem dificuldade do inverso, né, de ter o projeto de instalações em BIM. Então, a gente faz essa modelagem aqui também para o pessoal. Né? Então, assim, não é uma situação fácil de convencer. É conversa. Né? Explicar para o cliente principal, né, que as vantagens de ter um projeto modelado em BIM, né? Ou seja, para ele, cliente, seja ele construtora, seja ele cliente final, seja ele incorporadora, o que ele pode tirar de proveito se as informações estiverem em 3D, se as informações estiverem em BIM, por conta do BIM, de informação. Não mostrar apenas o resultado 3D. Isso é uma grande falha de muita gente. Mostrar apenas o 3D, essas empresas, elas falam assim, não me interessa. Não me interessa ter apenas o projeto em 3D. Eu contrato uma pessoa lá, sei lá, a R$300, R$500 para fazer uma maquete eletrônica. A visão dessas pessoas é muito direcionada a isso. Você tem que chamar a atenção do I. O que você vai tirar de proveito do I, da informação? Se você conseguir convencê-lo dessa parte do I, a pessoa vai pagar. E vai saber que ela vai ter resposta para isso. Né? Se você, por exemplo, oferecer compatibilização como resultado, né, ela vai ver uma das vantagens da tecnologia BIM nessa hora. Tá? Então, fica aí a dica. Né? Falar das vantagens da tecnologia BIM frente à tecnologia CAD, né, de resultados, você consegue convencer o cliente. Mas já te garanto que é difícil. É difícil fazer um convencimento, principalmente se ele não entender sobre tecnologia BIM, não entender quais são as vantagens, quais são os resultados. De repente, vale a pena você fazer uma apresentação a ele. Apresentar a tecnologia BIM como um todo, não como o Revit funcionando. Né? O Revit faz isso, o Revit faz aquilo, eu faço o Revit, o meu projeto 3D. Não. Mostra o Revit, mas mostra quais são os resultados que você pode tirar a partir do Revit, de quantitativos, do projeto compatibilizado, de planejamento de obra, né, da parte de orçamento, de manutenção, ou seja, chama a atenção do 4D, do 5D, do 6D, do 7D. Tenta ir por essa direção. Respondi, Edson? E aí, pessoal, perguntas? Fiquem à vontade. Pose mais alguma pergunta aí do pessoal? Luiz está falando aqui, obrigado, Alex, parabéns pela iniciativa, parabéns para toda a equipe. Valeu, Luiz.
Grande abraço para você também. O Edson Martins agradecendo aqui. Ótimo, obrigado. Edson, fica à sua disposição, precisando de qualquer ajuda, qualquer apoio. Né? Conta também com a nossa equipe aqui de projeto e modelagem. Tá? Então, podemos ajudar ao escritório de vocês também. A gente pode fazer uma parceria para nos tornarmos um braço do seu escritório para lhe ajudar e dar velocidade. O Edson perguntando, no curso gravado de Master em BIM, terá naves? Bem, nesse curso, nós não temos o naves dentro do curso de Master. Nós tínhamos dentro do curso de Master quando ele tinha 288 horas. Agora, ele com 160, ele não tem o naves incorporado, ele é feito à parte. Mas é um módulo à parte apenas. Ele normalmente é oferecido depois. Por que a gente retirou? A gente tem a intenção de transformar nosso curso de Master em curso de pós-graduação lá na frente, aumentando a carga horária. E o naves, no meio do caminho, ele passou a ser uma coisa que não interessava a todos. Né? Então, ele foi retirado principalmente por conta disso, de não ser interessante para todo mundo. É meio contraditório, porque a tecnologia BIM é um processo colaborativo, multidisciplinar, e valeria a pena ter o naves por conta disso. Mas algumas pessoas ainda não entendem isso. Então, a gente oferece o naves mais ou menos no meio do caminho do curso de Master. Depois que as pessoas tenham o conhecimento da tecnologia, que vale a pena, então, aí eles veem que há necessidade do conhecimento de naves. E a gente, então, consegue montar uma turma logo em seguida do naves, depois do curso de Master. Rogério Caldeira, Alex, manda o que puderes, vamos ficar muito agradecidos. Beleza. Esse aqui, já, se não me engano, é o segundo ou terceiro web seminário que eu faço. Eu vou buscando mais informações e colocando para vocês. Em breve, a gente está montando um evento chamado 5 Minutos com Alex. Vão ser assuntos de tecnologia BIM bem curtinhos, de 5 minutos no máximo, de vários, mais variados assuntos, não especificamente de Revit, mas incluindo até outros softwares, tecnologia BIM como um todo, né, e a gente vai colocar isso em prática logo em breve. Richelle, no curso de Master podem ser feitas disciplinas separadas? Richelle, eu conheço a sua situação. Para o seu caso, sim. Tá? Ou seja, como você já domina, não tem conhecimento, você domina as informações, algumas disciplinas podem ser oferecidas separadamente. Tá? Para as pessoas que a gente percebe que precisam começar do zero e começar com um todo, a gente orienta a começar realmente do zero, até mesmo do curso básico. Muita gente acha que nessa hora, eu já tenho conhecimento do básico e não vale a pena, vou perder meu tempo ali. Acaba que no meio do caminho descobre um comando novo, descobre uma maneira nova de fazer alguma coisa, mas eu fazia de uma maneira e vi que eu fazia errado e acaba então nivelando. Então, muitas pessoas precisam saber que o curso básico dentro do curso de Master é interessante por conta disso. Eu conheço o seu caso, sei que é diferente. Você realmente domina o assunto e precisaria apenas atenção a partes mais específicas. Liga para cá para o escritório e a gente conversa a respeito desses itens separados que você precisa, tá bom? Moisés de Melo de Oliveira, poderia falar um pouco mais sobre IFC, exportar e importar o modelo para outras disciplinas? Como funciona essa comunicação? O arquivo IFC é um arquivo. Vamos colocar assim, vamos considerar por enquanto como um arquivo IFC. Tá? Ele tem outra condição, além de ser uma extensão, de ser um arquivo. Tá? Ele vai além disso. Mas, por enquanto, vamos interpretar como um arquivo IFC como um arquivo. Um arquivo que contém informações das classes dos objetos que tem em BIM, que tem nos softwares BIM. O grande problema que nós temos é que os fabricantes, Autodesk, Graphisoft, MicroStation, Allplan, né, TQS, cada um deles categoriza, dá uma classificação para um elemento de uma forma diferente. Então, assim, ele gera o 3D, mas, de repente, ele classifica a informação de uma forma diferente do outro fabricante. Foi o caso que a gente exemplificou ainda há pouco da Autodesk e TQS.
onde um item, que era um pilar, um possui uma categoria de uma maneira e outro possui esse elemento com uma outra categoria, com uma outra nomenclatura. Então, quando a gente fala que vai trabalhar em arquivo IFC, a gente pode ter esse problema. Aliás, na maioria das vezes a gente tem esse problema, né? Existem versões de IFC. Tá? A versão mais redonda, vamos colocar assim, com menos problemas, é a versão 4, que já está disponível, mas você precisa instalar. Você vai entrar no Google e vai procurar IFC 4 para fazer download e instalar isso dentro do seu computador para o seu software BIM passar a trabalhar em IFC 4. Caso contrário, por exemplo, no caso do Revit, ele só trabalha na versão, se não me engano, 2/3, né? Bem, cada software, para comunicar em BIM, ele pode se comunicar com arquivos IFC. O arquivo IFC, nesse caso, ele funciona algo semelhante ao arquivo DXF do AutoCAD, de CAD. Né? DWG é uma extensão de domínio da Autodesk. A Autodesk é dona. DXF não. DXF, então, qualquer software de CAD pode utilizar. Para utilizar DWG, tem que pagar royalties do Autodesk. No caso do IFC, é a mesma ideia. Arquivos RVT são de propriedade da Autodesk. Então, precisaria pagar royalties para a Autodesk para utilizar arquivos RVT. Como ninguém quer fazer isso, todo mundo trabalha sob extensão que é, colocar assim, gratuita, que é padrão entre todos os softwares, que é a extensão IFC. Mas pode ter problema, principalmente na parte de dados. Dificilmente tem problema na parte de modelagem. Tá? Muito difícil mesmo. Né? Mas na parte de parametrização de parâmetros, pode faltar dados, ou podem ter dados em colisão, como a gente comentou ainda há pouco. Tá legal? Normalmente, todos os softwares de BIM têm a opção de importação e exportação. No caso do Revit, na letra Insert, IFC Link, que você tem. Para exportação, exportar IFC. Em outros softwares, depende de cada software, onde está posicionado. Ok? Sobre a questão das disciplinas, exatamente é outro fator. Né? O IFC ele tem uma classificação. Normalmente, as classificações são feitas em inglês. Ótimo. Mas se alguém fez alguma alteração para outra língua, pode ser que ele não consiga fazer a leitura. Tá? Então, IFC é uma solução, mas também é um problema. Respondido, Moisés? Darlan Santos. Como está o projeto do seu livro? Será lançado? Previsão, custo. Darlan, o livro já está na Biblioteca Nacional desde meados do semestre passado. Então, eu estou aguardando a numeração ISBN para ele ser lançado o quanto antes. Só que está na mão da Biblioteca Nacional. Eu terminei o livro, fiz o registro na Biblioteca Nacional, aguardando o número para ser lançado. Só isso. Mas agora depende de governo. Burocracia. Eu não sei por quanto vai ser lançado. Eu tenho... Como a gente não vai procurar uma editora, dessa vez, das vezes passadas, eu sempre tinha apoio de uma editora para fazer isso. Né? Da última vez, a minha última editora, eu levei um susto, porque eu tinha finalizado o livro, se não me engano, em agosto, e já com numeração ISBN, e eles entraram em processo de revisão do livro, capa, não sei o quê, só foi lançado, se não me engano, 8 meses depois. Aí eu, vendo que a dificuldade é muito grande com a questão de livros, de editoras, né, a gente pensou aqui na empresa em trabalhar um modo e-book, né? Então, vai ser lançado para vocês através da internet. Ainda não sabemos como, ainda não sabemos quanto, né, mas vai ser, acredito eu, que vai ser lançado aqui pela internet. A gente pretende fazer a versão impressa, sim, mas vai ser por conta própria. Nós vamos contratar uma gráfica e a gente vai criar uma impressão com capa dura e tudo mais, mas por conta da nossa empresa. Então, não vai ser disponibilizada em livrarias nem nada, vai ser solicitado diretamente a gente. Quanto isso vai custar, a gente ainda não sabe, tá? Jorge Torres, parabéns, Alexandre. A iniciativa do webinar ajuda a divulgar a metodologia, esclarece
diversas dúvidas de quem está iniciando. Valeu, Jorge. Exatamente essa ideia. Tem muita gente que tem muita dúvida em como fazer isso funcionar. E a ideia desse webinar foi exatamente para isso. Moisés, sim, obrigado. Está aqui agradecendo. Galera, mais perguntas? Rogério Caldeira, muito obrigado pelos esclarecimentos e ficamos à disposição aqui em Florianópolis. Você também está em Florianópolis? Bom, a galera da região sul aí, então, pelo visto, né? Rogério, André. Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Eu estou vendo que tem 28 pessoas conectadas. O Rogério, então, é de Florianópolis, André Cisne de Florianópolis, Luiz Salvador, Michele, não me lembro qual é o estado do Nordeste, né? E o restante do pessoal, vocês estão ligados de onde? Vocês podem colocar o nome de vocês ali e de onde vocês estão conectados? Só por curiosidade. Eita, peraí. Edson Martins Natal. André Gomes Bento, Rio. Célio Paraíba. Mike Moraes Aracaju, Jorge Torres Rio de Janeiro, André Fonseca Belo Horizonte, Sandro Zanini Porto Alegre, Darlan Fortaleza. Olha, Leonardo, tu tá aí também, da Lecol? Um grande abraço. Felipe, São Paulo, Alex Arante, Rio de Janeiro, GCA Cursos, Jason, Recife, Moisés de Sombrio, Santa Catarina, Fábio Sotero, Rio de Janeiro, Juliano também, grande abraço, grande profissional também de Curitiba. Iara, Campos dos Goitacazes. Legal. Mike Moraes. Boa noite, cheguei atrasado por causa do horário de verão. Nordeste, essa webinar será disponibilizada? Sim. O legal do YouTube é que essa webinar fica gravada e fica disponível no YouTube para acesso a hora que vocês quiserem. São Martins. Comprei o livro do Fábio Sato, ótimo livro, ótimo profissional. Da Feripon Engenharia, que também é sobre a parte elétrica, porém não vai ao cerne da questão exemplificando mais praticamente. Você indica algum? Não existe ainda, Edson. Não existe ainda. Eu estou tentando fazer isso. Assim, quando me perguntaram sobre o livro, eu falei do meu livro, do que parece que é parte do básico e intermediário. São quase 800 e tantas páginas, só essa parte daí, tá? Mas eu tenho 90% do material pronto para avançado, modelagem e parametrização, modelagem orgânica, instalações elétricas e hidrossanitárias e ar-condicionado. São todos livros que eu estou para lançar também. E, assim, 90% deles estão finalizados. No livro de elétrica, eu tenho essa mania, eu gosto de exemplificar mais, tentar ser mais prático possível, né? Não me prendo muito à teoria da ferramenta, né? Mas sim do resultado. Então, se você esperar um pouquinho mais, você vai ter um material mais ou menos da maneira que você está precisando. Tá? Até lá, não conheço nenhum livro, ninguém que tenha feito algo parecido. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, galera, foi um prazer conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição de vocês, caso vocês precisem então, de implantação na empresa de vocês, de treinamento na empresa de vocês. Ok? E uma última
uma última palavra aqui do professor Dionísio, velho amigo meu, professor de faculdade também. TQS exporta RVT com as famílias corretas do Revit, ó. Então, já tem uma informação correta aqui do Dionísio, falando que aquele problema que eu tinha visto no passado não existe mais. O TQS já exporta corretamente para dentro do Revit nas suas categorias certas. Ok? Valeu, Dionísio, obrigado. Mike Moraes, sobre o Autodesk Robot, seria muito esperar por futura implementação das normas brasileiras? Ó, vai esperar. Tá? Porque, assim, se for contar da Autodesk, você vai ficar esperando. Da mesma maneira que aconteceu em relação ao Revit. O Revit não teve nenhum template preparado para o Brasil. Ah, mas eu tenho, quando eu coloco o Revit em português, tem lá os templates BRA, brasileiros. Tem templates traduzidos em português, mas eles não estão completamente preparados para as NBRs. Então, é necessário o usuário fazer essas correções. Então, preparar para atender aos projetos brasileiros. Então, a mesma coisa acontece com o robot. Dificilmente, duvido que a Autodesk pare para organizar o robot para isso. Alguém vai fazer isso em algum momento e pode vender ou disponibilizar no mercado. Mas da parte da própria Autodesk, eu acho muito difícil. Eu estou falando uma opinião minha, não estou dizendo que isso vai acontecer. Tá? De repente, dá uma louca e faz, mas eu acho muito difícil. O Dionísio está falando aqui que o QI Builder exporta em IFC. Tá? Então, aí, para quem tinha feito essa pergunta, tinha sido o Richelle, se não me engano. Está aí a resposta, então, do Dionísio, que o QI Builder faz exportação em IFC. José Valentim Rodrigues, como definiria você um BIM Manager? Tá? Então, fazendo uma conexão da Espanha. José, o BIM Manager, no meu ponto de vista, é a pessoa que tem que ter o conhecimento de tudo um pouco. Ele não precisa ser especialista em tudo, mas ele precisa conhecer de tudo um pouco. E ele vai ficar principalmente responsável por organizar a maneira que um projeto vai ser trabalhado em BIM. Normalmente, trabalhando em conjunto com um gerente de projetos. Como a gente tinha falado, eu vejo como duas funções com muita coisa a fazer e precisam de pessoas diferentes. Então, a partir do momento que o gerente de projetos dá informações, dá munição para o BIM Manager poder trabalhar, ó, essa aqui é a equipe de trabalho. Essas são as empresas ou profissionais que vão fazer os projetos de arquitetura, estrutura e instalações. Estão localizados aqui e acolá. Né? A partir dali, entra o BIM Manager. E ele vai entrar em contato com essas pessoas e vai ajustar o processo de comunicação. Ele vai ajustar o processo de interoperabilidade. Muito importante isso. Interoperabilidade. Como os softwares BIM vão conversar. Né? Por exemplo, Revit, se não estiver trabalhando sob a mesma versão, complica. Então, hoje temos a versão 2017. Se a gente tiver alguém trabalhando na versão 2016, vamos conseguir ler. Só que essa pessoa vai ter dificuldade para a leitura dos arquivos da versão 2017, porque não tem a opção salvar como versão antiga. Então, o BIM Manager, no início do trabalho, ele vai criar um fluxograma de arquivos, de ligações, de vínculos, definição de attach, overlay, se vai trabalhar com work sharing ou não, como vai ser feita a comunicação, né, como vai ser feito o controle de revisões de arquivo dentro do modelo. É ele que vai fazer o papel aí fugiu a palavra. A pessoa que vai fazer no Navisworks, por exemplo, o controle das revisões junto à equipe, é ele que vai centralizar, de repente, numa conferência, a conversa, o bate-papo do processo de revisão no Navisworks entre todo mundo, né, ajustar
as informações do Naves para encontrar as interferências e definir relatórios. Não que ele vá fazer o relatório, mas definir como vai ser feito o relatório. Então, o BIM Manager tem essa característica. É ele que vai determinar, dentro do modelo, como as informações vão ser levadas mais tarde para uma obra, se o escritório vai ter essa fase de ligação com a construtora, né? Então, o BIM Manager tem todas essas características. Eu vejo sendo uma pessoa muito, mas muito importante em todo o processo. Respondido, José? Eu não sei se você entendeu o português, né? Porque eu estou vendo que você é da Espanha, mas tomara que sim. O Juliano, né, de Curitiba, pergunta sobre os contratos em BIM. Será falado algo? Juliano, falar algo sobre o contrato, eu não tenho aqui material para falar, né? Mas eu chamo a atenção de algumas coisas que os contratos vão mudar, né? Chama atenção aquele material que eu mostrei para vocês, deixa eu só pegar aqui novamente. As referências. Aqui no material do CEBIC, ele fala uma parte sobre contratos. Dá uma olhada. Se você entrar aqui no material da CEBIC, ele vai mostrar o material. Deixa eu só mostrar aqui a tela. Ó, essa aqui é a tela do site da CEBIC. Então, aqui dentro, você tem um material muito legal. Ó, fazer download, tá vendo? E dentro desse material tem uma área só sobre contratos. E assim, foi feito por pessoas especializadas em contrato. O pessoal do Sinduscom e do CEBIC colocou gente da área de direito, na área de administração, para sentar e conversar a respeito do assunto. E escrever um material muito bom a respeito disso. Vale a pena conhecer. Tá? Eu, da minha parte, eu chamo a atenção à parte de LOD. O LOD, ele é uma coisa que precisa ser observada com calma dentro do contrato. O nível de detalhamento, desenvolvimento, porque você pode passar a apuros se você não definir isso explicitamente em contrato. A pessoa o contratante pode te cobrar a mais e você é obrigado a fazer porque você não especificou isso. Tá? Então, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado mesmo. Dionísio fez uma outra pergunta aqui. O robot deve ser substituído pelo React? Dionísio, vou ser sincero que eu nem ouvi falar nesse React. Só para vocês saberem, o Dionísio ele é engenheiro civil, especialista na parte de estruturas. Então, ele trabalha muito bem com TQS e com robot. Mas eu não conheço o React, Dionísio. Na verdade, você me fez lembrar, acho que foi uma publicação minha, né? Que eu coloquei, que eu compartilhei sobre o React. Mas eu vou ser sincero que eu não lembro. Não sei bem a respeito dele. José Valentim, aqui agradecendo pela explicação sobre o BIM Manager. Pessoal, mais alguma pergunta? José Valentim, GSA Cursos. Em uma empresa de saneamento, seria possível implantar a tecnologia BIM, em vista que se trabalha bastante com coleta de esgoto, redes e perfis de terreno de recalques das elevatórias de esgoto? Olha, dá. Mas, de repente, você tem que escolher o software certo para isso. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente já muda para softwares como o Civil 3D.
Ele é um software BIM com plataforma CAD. Você olha para ele, você visualiza a CAD, mas ele é um software BIM. Okay? Então, o ideal, de repente, é definir um software correto para isso. Pensando em Revit para essa hora, apenas na modelagem das edificações, das estruturas, né, que são utilizadas por uma empresa de saneamento. Mas toda a infraestrutura, toda a rede, é principalmente feita por softwares como o Civil 3D, tá? Por conta de terreno, né, movimentação de terreno e tudo mais. Juliano, bacana, vou olhar esse material, obrigado pelas dicas. Ele comentando aqui sobre o material do CEVIC que eu comentei. Mais uma pergunta, pessoal? Então, pessoal, já são 9h17, acho que a gente já conversou. Estão pedindo calma aqui, pelo visto estão fazendo mais perguntas. Edson Martins. Fiz o curso em São Paulo, na Frasílio Ferroni, do Civil 3D, e infraestrutura. Infraestrutura achei mais viável e mais recursos nesse software. Então, você fez uma boa escolha de uma boa empresa, né, e você escolheu bem o software. Você teve as duas decisões muito bem feitas. Né? Você encontrou uma empresa de qualidade na prestação de serviço, de capacitação, e você tomou a decisão do software certo para fazer isso. Tá? Eu não sei como você utilizou a fase de análise que eu citei aqui para você, para chegar a essa decisão da empresa e do software. Mas, se chegou até lá, chegou bem, tomou a decisão muito boa. Pessoal da GSA Cursos, só aqui agradecendo, muito obrigado. Galera, mais perguntas? Fiquem à vontade no meu e-mail, tá? contato@alexjust.com. Esse é o e-mail daqui da empresa. Todas as perguntas que vocês quiserem, querendo conversar sobre dúvidas técnicas, querendo conversar a respeito de negociação, de implantação na empresa, sobre cursos e tudo mais, procura aqui o pessoal da empresa no contato@alexjust.com, né, pelo nosso Facebook, né, Grupo Alexander Juste, ou aqui pelos nossos telefones, 61, a gente está em Brasília, 3346-1213, 3562-3095. Isso vai estar gravado no vídeo de vocês. E na última página que eu passei para vocês com os nossos contatos. Ok? E o WhatsApp também, que é bastante utilizado aqui, 98173-7060. 61, código daqui de Brasília, 98173-7060. Espero ter ajudado vocês um pouco nessa questão de implantação. E vou finalizar aqui nosso bate-papo e a gente conversa em outro momento, tá? Um grande abraço para todos vocês, uma boa noite.